Do dia 4 de junho de 2018, cumprimentando a todos os presentes, senhores advogados, estagiários, servidores, colegas, desembargadores, juízes e Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, fazer o registro e justificar a ausência da desembargadora Maria Cecília, em virtude do falecimento hoje do pai de Sua Excelência, doutor Aguimar Alves Pinto, e manifestar os nossos pêsames, os nossos sentimentos, abraçando a nossa colega para que Deus a conforte, assim como a sua família, neste momento. E indago se algum colega quer fazer alguma manifestação. Nossa adesão. Não, senhor presidente. Também, senhor presidente, o Ministério Público também as condolências. Feito esse registro, eu também gostaria de fazer mais um registro, que é o recebimento do título de cidadão honorário, doutor Aureslindo Silvestre de Oliveira, advogado atuante na Justiça do Trabalho, cuja filha eu tive o privilégio de trabalhar na então 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte. Doutor Aureslindo, salvo engano, foi até presidente da AMAT, né? É um advogado tem uma convivência com todos nós do mais alto e elevado nível jurídico. Então, parabenizar Sua Excelência e desejar sucesso. Bem? E os processos da desembargadora Maria Cecília, nos quais ela atua, haverá a substituição pela doutora Ângela Rogedo, que já foi convocada e que, dentro de 10 ou 15 minutos, estará presente. Então, se houver alguma inversão na ordem de sustentação oral, é em decorrência deste fato. A senhora secretária, para que faça o pregão. Com a adesão do Ministério Público em ambas as proposições de moção. Relator, não. Então, fazendo um registro mais explícito, os processos em que a desembargadora Maria Cecília Alves Pinto é relatora, estão todos eles adiados. A juíza Ângela Rogedo atuará apenas nos processos de 2ª e 3ª votante. Então, os processos da desembargadora Maria Cecília estão adiados para a próxima sessão, não haverá necessidade de republicação. Então, como é que faria? Tem algum advogado para sustentação oral, relatora, desembargadora Maria Cecília? Eu até vou sugerir que faça contato, então, com a secretaria da turma, porque ela não deu certeza se ela estará presente na próxima sessão ou se será na subsequente. Então, pela preferência regimental, a sessão do doutor Luiz Otávio Renault é o 16 da pauta. 10.692, 2015, procedência primeira, é o 16 da pauta. 10.962, procedência primeira vara de Alfenas. Inscrito o doutor André Ribeiro Silva pelo reclamado. Serão julgados segundo e terceiro. Mas acho que já foi adaptado. Já é antigo. Não, né? já foi superado.
Eu estou conhecendo de ambos os recursos, com exceção do recurso do reclamado, nos tópicos relativos à ausência de relação de emprego e ao pedido de limitação da condenação de reconhecimento de vínculo empregatício. No mérito, eu estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para a linha A, fixar que o salário do autor é de R$ 5.128 por mês durante toda a contratualidade. A linha B, excluir da sentença a determinação de se observar no cálculo das férias as disposições constantes do artigo 130.4 da CLT. A linha C, acrescer a condenação ao pagamento dos reflexos dos repousos semanais remunerados no pré-aviso, nas férias, 13º, férias 1/3, 13º e FGTS 40%. A linha D, determinar a aplicação da CCT de 2015, fixada entre os sindicatos que eu menciono na conclusão do voto, ao contrato de trabalho, bem como para crescer a condenação, o pagamento do reajuste salarial no importe de 6,5%, a incidir sobre o salário que eu já mencionei, a partir de 1/1 de 2015. Cláusula 5ª da CCT com os mesmos reflexos. A linha E, acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra em um plantão no mês, pelo gozo irregular do intervalo intra-jornada, súmula 264, todas as parcelas de natureza salarial, do divisor 220, adicional de 50%, com os mesmos reflexos. Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa referente à oposição de embargos protelatórios. Eleva o valor atribuído à condenação de 19.940 para 30.000, com os reflexos, com as consequências legais, súmulas 25 do TST. O advogado que se encontra... O doutor André. No noturno. Acrescer a condenação, retificando a conclusão, acrescer a condenação, pagamento adicional noturno, como as horas noturnas, de 22 a 7 horas, com os mesmos reflexos que eu já mencionei, conforme se apurar em liquidação. Tem advogado à distância? Tem? Não? Com a palavra, o advogado que está inscrito. Excelentíssimo senhor presidente e relator do presente recurso, a quem cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, Ministério Público, advogados, estagiários, serventuários e demais aqui presentes, em quem saúdo na pessoa do presidente do Hospital São Vicente de Paulo, que também se faz presente. Cuida-se de recurso ordinário interposto pelo Hospital São Vicente de Paulo, em face de sentença que julgou parcialmente procedente às pretensões do reclamante, condenando ao pagamento de todas as verbas decorrentes da relação de emprego. Antes de adentrar aqui as razões que justificariam, então, a reforma da respeitável sentença, cumpre-nos tecer algumas considerações, porque esse processo já está em sua segunda vez aqui nessa turma para julgamento. A reclamatória trabalhista foi movida por um médico plantonista em face do Hospital São Vicente de Paulo, onde alega-se que de 2013 a 2015 teria sido realizado por ele plantões, de preferência às quartas-feiras, no período de 19 horas às 7 horas da manhã. Alega que em 2015, mais precisamente em 5 de agosto, teria sido, então, dispensado pelo hospital. Diante da reclamatória, foi produzida prova documental, prova testemunhal e depoimento pessoal do reclamante, né? E essas provas, principalmente testemunhal e depoimento, foi colhido pela juíza sentenciante da causa. Prosseguindo, sobreveio a primeira sentença nesse processo. Nessa primeira sentença, a magistrada de primeira instância entendeu que não estavam presentes os requisitos da relação de trabalho, não havia pessoalidade,
fato afirmado pelo próprio reclamante durante seu depoimento pessoal, onde diversas vezes falou que, que poderia não comparecer ao plantão e ser substituído por outros profissionais. Não havia subordinação, não havia ingerência no trabalho por ele realizado. E, além disso, a própria prova testemunhal foi no mesmo sentido, comprovando, então, que não estariam presentes os requisitos da relação de emprego. Além disso, foi condenado em litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa. A primeira sentença foi, então, aviado o recurso ordinário, ocasião em que, nessa primeira análise, essa turma entendeu que houve a chamada pejotização, declarando, então, nulo o contrato de trabalho e determinando o retorno dos autos à primeira instância para nova sentença. Dessa decisão, pela defesa foi aviado embargos declaratório, recurso de revista, também denegado, sob, então, o entendimento de que, nas decisões interlocutórias, não ensejam recurso imediato. Dessa forma, os autos retornam à primeira instância e sobrevém essa nova decisão, da qual o hospital interpõe o recurso ordinário. Feitas essas considerações, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para a necessidade de reforma e afastamento do vínculo de emprego. O primeiro ponto que eu gostaria aqui de trazer a Vossas Excelências está nas particularidades que o caso nos impõe. Trata-se de um médico plantonista, lá no interior, no sul de Minas Gerais, onde firmou um contrato de prestação de serviço com uma pessoa jurídica com o Hospital São Vicente de Paulo. E o que a pejotização, o fenômeno da pejotização protege, seria os hipossuficientes, aqueles que não teriam condição de ter sua voz escutada. No caso sob análise, essa pejotização, a hipossuficiência se inverte. Aqui, quem está diante de uma situação excepcional é o hospital. A realidade dos hospitais do interior os médicos impõem o seu preço de trabalho e as condições que querem ser contratados. Em nenhum momento, os hospitais, eu digo hospitais porque aqui não é só o Hospital São Vicente de Paulo, mas todos os hospitais do interior, eles são obrigados a firmarem contrato de prestação de serviço com pessoas jurídicas por imposição dos médicos. E por uma questão óbvia, aí no próprio processo é possível verificar que esse médico possuía vários outros vínculos com o município de Alterosa, onde trabalhava no PSF, numa jornada diária de 8 horas semanais, 8 horas diária, certo? Além disso, possuía vínculo com a Santa Casa de Alterosa, vínculo com o Hospital São Vicente de Paulo. Então, não era possível ter uma jornada de trabalho adequada às normas trabalhistas diante da quantidade de vínculo que esse médico possuía. Fato que impunha ao hospital a contratação por meio de sua pessoa jurídica. E não é só. Além disso, os médicos, é uma conduta normal, para os médicos normal, o entendimento deles, para pagar menos impostos. Então, dessa forma, eles exigem que o hospital os contratem por meio da pessoa jurídica. Além disso, no próprio depoimento pessoal do reclamante, é possível verificar, ele fala que presta plantão em outros hospitais e o pagamento pelos plantões realizados através da emissão de nota fiscal. Então, Excelências, essa prática de contratação por pessoa jurídica, ela não é imposta pelo hospital. Tanto é que os demais colaboradores do hospital, todos são através da carteira registrada, considerando, então, protegendo de acordo com a CLT. Mas, no caso do médico, ou o hospital o contrata assim, ou o hospital não terá o seu serviço. Infelizmente, isso é o que acontece na nossa região, pelo menos lá no sul de Minas, é isso que acontece. E chama atenção também para o fato de que a empresa
que firmou o contrato com o hospital, a empresa do reclamante, ela foi criada desde 1997. Então, como falar que que foi obrigado a criar uma empresa para firmar um contrato de prestação de serviço? Isso tudo se encontra nos autos. Além disso, excelências, ficou demonstrado em todo o percurso da demanda, restando sedimentado na fase instrutória, a ausência de pessoalidade, subordinação e não eventualidade. Conforme muito bem lançou em sua sentença, na primeira sentença, não há nos autos qualquer prova da pessoalidade, da subordinação. Por diversas vezes, esse reclamante deixou de prestar o seu plantão e não houve penalização, assim como os demais médicos. E, além disso, o hospital não tinha ingerência na condução dos plantões. Cada médico era responsável pelos seus plantões. E uma questão que chama aqui a atenção acaso se confirme o resultado dessa sentença, desse julgamento, estaremos diante de um enriquecimento sem causa do reclamante. Isso por quê? As notas fiscais por eles colacionadas no processo, os relatórios que o hospital colacionou no processo, demonstram o seguinte: no ano de 2013, esse reclamante trabalhou tão somente 5 meses. E isso não tinha uma remuneração fixa, era variável. Então, 5 meses em 2013 e 4 meses no ano de 2014. Vejam bem, nós estamos diante de uma condenação por uma reclamatória trabalhista, onde sequer o reclamante trabalhou metade do ano. Então, certamente estará promovendo um enriquecimento sem causa do reclamante. E, pelas particularidades do empregador, o Hospital São Vicente de Paulo certamente fechará as portas naquela cidade e deixará de atender a região. Além de abrir um precedente perigoso, porque todos os hospitais, pelo menos lá no sul de Minas, onde a gente tem essa relação, esses contatos, os contratos são feitos por meio de pessoa jurídica. E tem uma lógica. A própria jurisprudência deste tribunal, em diversos julgados que colacionamos aí no processo, demonstram que este próprio tribunal entende que, no caso de médico plantonista, não há reconhecimento de vínculo. Então, excelências, o que a gente clama aqui não só pela justiça, mas também para evitar que um hospital que é conduzido por pessoas da comunidade, onde pessoas, cidadãos de bem, pessoas que trabalham no seu dia a dia, cuidam dos seus lares, se dedicam um pouco à causa social, estão ali à frente, tomando conta desse hospital. O que a gente clama, além da justiça, por não haver nenhuma relação de emprego caracterizada no presente dos autos, é que se evite o fechamento desse hospital e se abra um precedente por este tribunal, até então, no nosso entender, inexistente, visto que a jurisprudência desse tribunal se dá no sentido de não haver vínculo empregatício. Então, utilizando... o advogado para encerrar a sustentação, porque já esgotou o prazo. Sim. Para concluir, por favor. Sim. Então, senhores desembargadores, a gente pede a reforma da decisão, dando-se provimento ao recurso interposto, e caso assim não entenda, que o vínculo se limite ao ano de 2015, visto que em 2013 ele trabalhou por 5 meses e em 2014, 4 meses. É o que se requer. Bem, eu ouvi atentamente a sustentação oral do ilustre advogado, muito bem colocada, discutindo um tema que realmente é polêmico, relacionado com a pejotização. No entanto, a turma já apreciou a questão relativa à relação de emprego e está proibida de reexaminar a questão à luz do artigo 836 da CLT. Essa matéria certamente será levada, no momento oportuno, à apreciação do coleno TST,
haverá a possibilidade, tanto que no recurso de revista o ilustre advogado já recebeu a decisão, sinalizando que se trata de uma decisão interlocutória. Então, eu peço vênia e vou manter o meu voto como encaminhado e indagando ao segundo votante como ele vota. De acordo. Terceiro votante. De acordo, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado. A turma decidiu por unanimidade, conforme voto do relator. Processo seguinte. O próximo processo, atendendo à preferência regimental ainda, é o número 20 da pauta. É da sessão ainda do doutor Renaud. É o 20 da pauta. De um para o outro. O 20 é o 11.143/2015, procedência 4ª Vara de Uberaba. Inscrito o doutor Fabrício Trindade Souza, pela reclamada. Usina Uberaba S.A. Esse aqui, a perícia foi feita pelo pai da... Hein? Eu caiu. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso da reclamada, arguida em contra-razões, portanto, conhecendo do recurso, e no mérito conferindo-lhe provimento parcial para a linha A, excluir da condenação as horas interjornadas e intersemanal, assim como os reflexos. A linha B, determinar que na apuração da condenação ao pagamento dos feriados laborados em dobro sejam deduzidos os valores efetivamente quitados sob a rubrica horas extras 100%. A linha C, excluir da condenação as horas in itinere e reflexos. A linha D, excluir da condenação o adicional de periculosidade e reflexos. Em decorrência, reduz a condenação de 40 para 35 mil com as consequências legais. Conceda a palavra ao ilustre advogado. Senhor presidente, rogaria a Vossa Excelência o uso da palavra só na hipótese de divergência. Pois não. Segundo votante. Estou acompanhando, relator. Terceiro também, votante. senhor Decisão unânime, portanto. Processo seguinte. Agora, a preferência regimental de sustentação oral à distância da sala do doutor Eduardo Ferri, a sala de 14h30. Eu não tenho acesso ao do... Abro para o senhor. Para ela. Vai acrescentar uma? Não, eu vou só liberar. É da segunda sala. É da segunda sala. É o 21 da pauta, doutor. É porque eu estou só liberando para a doutora Ângela. Não abriu aqui também. É o da segunda sala, tá? De 14h30. Sara Camila Rodrigues, MRS Logística. Português já. O senhor pode atualizar que já está. Ah, atualizar é F o quê mesmo? Qual for que é? A primeira sessão dele? Não, na segunda sessão. Segunda É o sessão. 21 da segunda sessão. 11.041/2015. O processo teve sobrestamento com jornada mista. Procedência, primeira vara de Congonhas. Inscrita a doutora Paula Carrara Silva pela reclamada. Doutora Paula? Boa tarde. Boa tarde. Com a palavra o relator. Senhor presidente, estou conhecendo 12 recursos interpostos pelas partes. No mérito, estou negando provimento do recurso da reclamada e estou dando provimento parcial ao recurso da reclamante para declarar o seu enquadramento na categoria B do artigo 237 CLT,
por consequência, considerar que todo tempo em que ficou à disposição da reclamada deve ser considerado como de efetivo trabalho, aqui incluídas as horas de prontidão e de passe, conforme se apurar na fase de liquidação, artigo 238 CLT. Letra B, condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, além da sexta hora diária, tendo em conta a jornada especial fixada no artigo 7º, inciso 14 da Constituição, com observância do divisor 180, acrescido do adicional legal ou convencional, o que for mais benéfico, com os mesmos reflexos e parâmetros definidos na sentença de origem. Majorar o valor da arbitrada indenização de danos morais para R$ 10.000. Estou levando a estimativa de condenação para 30 mil, concurso pela reclamada no importe de R$ 600, intimada na forma da súmula 25.3 do TST. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. A advogada tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores integrantes dessa mesa julgadora, a quem eu cumprimento na pessoa do doutor desembargador presidente, do doutor desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados presentes, uma boa tarde. Eu venho sustentar as razões recursais e as contrarrazões apresentadas pela MRS Logística e requerer da máxima vênia a revisão da proposta de voto do doutor desembargador relator quanto ao tema do enquadramento da reclamante na categoria B do artigo 238 da CLT, na medida em que, excelências, o enquadramento na categoria C da reclamante enquanto auxiliar de maquinista está em consonância com a jurisprudência consolidada do TST. Eu peço vênia para fazer a leitura da súmula 446. A garantia do intervalo entre a jornada, prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria C, equipagens de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas no artigo 71, parágrafo 4º e 238, parágrafo 5º da CLT. Excelências, pela leitura do texto da súmula 446, percebe-se que o TST claramente enquadra o maquinista e o auxiliar na categoria C do artigo 237. Sendo assim, excelências, eu peço vênia para pedir a revisão da proposta de voto, até mesmo porque o enquadramento na categoria C ele é reconhecido pela própria autoridade sindical, pelos representantes sindicais, na medida em que os acordos coletivos acostados aos autos demonstram que o próprio sindicato entende que os auxiliares e maquinistas estão enquadrados na linha C, do artigo 237. Além disso, sabe-se que, historicamente, os maquinistas e auxiliares são enquadrados na referida categoria e, igualmente, a doutrina se posiciona nesse sentido. Então, renovada a vênia, eu peço a revisão da proposta de voto. Quanto aos turnos ininterruptos, e, no caso, as horas extras excedentes à sexta diária e 36ª semanal, há que se reformar, na verdade, há que se manter a respeitável sentença, na medida em que o acordo coletivo ele prevê a possibilidade de turnos de 8 horas, como bem entendeu o douto magistrado sentenciante. Motivo pelo qual, tendo em vista a disposição coletiva, requer a reclamada seja revista a proposta de voto, a fim de que seja mantida a respeitável sentença nesse sentido. E quanto ao tema dos danos morais, a reclamada vem requerer a revisão também da proposta de voto para se excluir a condenação, na medida em que a reclamante, ao longo de todo o seu contrato de trabalho, ela ocupou o cargo de auxiliar de maquinista. Sendo assim, Vossas Excelências têm muito conhecimento do tema de danos morais relacionados à monocondução dos maquinistas, caso em que não se verifica nos presentes autos, uma vez que, como auxiliar, a reclamante não conduzia as locomotivas sozinha, estava sempre acompanhada de um maquinista.
razão pela qual o reclamante não tinha limitação para utilizar os banheiros. Tanto é assim que a própria reclamante, em seu depoimento pessoal, confessou que havia banheiro nas estações, que haviam banheiros nas locomotivas, e ainda que ela tenha lidado com locomotivas antigas, a ausência de banheiro nestas locomotivas antigas era suprida pela existência de banheiros nas estações. Sendo assim, excelências, não há que se falar em violação à dignidade da reclamante e nem mesmo em limitação à utilização de banheiros, uma vez que a mesma podia fazer a utilização dos banheiros de forma irrestrita. E, além disso, com relação à questão da alimentação da reclamante, mesmo a reclamante tendo dito que em algumas estações não havia refeitório, ela disse que nas estações em que não havia refeitório, havia cozinha onde ela podia realizar as suas refeições. E ela disse que em alguns momentos ela fazia as refeições nas locomotivas, mas isso por opção, na medida em que a reclamada disponibilizava um ambiente adequado para que ela pudesse se alimentar. Sendo assim, excelências, eu renovo o pedido de revisão da proposta de voto, a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização a títulos de danos morais e, em observância ao princípio da eventualidade, que esse valor seja reduzido. É o que se requer. Senhor presidente, essas questões estão examinadas em detalhe no voto e as três decorrem do enquadramento na categoria B. Vamos manter a proposta de voto, senhor presidente. Segunda votante. Estou inteiramente de acordo com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator e proclamo que assim se decidiu. Processo seguinte. O próximo, ainda com sustentação escrita pela doutora Paula Carrara, é o número 7 da pauta. É o 10.097/2017. Também o doutor Eduardo Ferri, a segunda sessão. 10.097/2017, procedência Vara de Conselheiro Lafayette. Doutora Paula Carrara da Silva, escrita pela reclamada. A palavra o relator. Presidente, a proposta de voto é pelo conhecimento dos dois recursos, no mérito dando provimento parcial da reclamada para limitar a condenação relativa aos números residuais anteriores ao início da jornada em 15 minutos diários, mantidos os reflexos demais parâmetros firmados na sentença de primeiro grau. Estou dando ainda provimento da letra B para excluir da condenação a indenização do valor gasto com retorno para Belo Horizonte no importe de R$ 2.138. Estou dando provimento parcial ainda ao recurso do reclamante para declarar nula a dispensa perpetrada em outubro de 2016 e determinar a reintegração do autor ao emprego com imediato restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições vigentes no período anterior à sua dispensa. Para garantir efeito prático ao provimento, estou fixando a multa de R$ 100 por dia de atraso para o cumprimento da obrigação limitada ao valor da causa. Estou convertendo ainda a indenização por dano moral aos valores pagos a título de aviso prévio mais 40% do FGTS. Estou condenando a reclamada ao pagamento dos salários vencidos e demais benefícios relativos a todo o período de afastamento, contando desde a data do desligamento até a efetiva reintegração no trabalho, em consonância com as disposições do artigo 4º, inciso 1 da Lei 9.029 de 95. E, finalmente, para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras excedentes à sexta diária ou 36ª semanal, quanto ao cumprimento da jornada em turno interrupto, turnos alternados de 8 horas no período anterior a 16 de agosto de 2013, com os mesmos reflexos para já definidos na sentença. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Estou mantendo o valor ainda da condenação compatível. Com a palavra, a ilustre advogada. Eu renovo os cumprimentos aos integrantes dessa mesa julgadora. Venho requerer novamente a revisão da proposta de voto quanto ao tema da reintegração e da dispensa, na medida em que, conforme constou do laudo pericial médico produzido, o reclamante ele foi portador de doença degenerativa e não vinculada ao trabalho. Sendo assim, não há que se falar em dispensa discriminatória, razão pela qual não se pode falar na nulidade. São com essas singelas razões que eu peço a revisão da proposta de voto. Quer fazer alguma consideração, relator? Também está Segunda examinado. votante.
Eu estou com uma dúvida aqui com relação a essa jornada 12 por 36. Eu não sei se Vossa Excelência já foi viu adequada. o questionamento. Foi adequado. Já está adequado? Já está adequado. Com a 12 por 36? Foi acolhido. Eu ouvi falando em 6 horas, aqui está falando em 8. Está adequada a esse posicionamento? Que Foi feita a adequação. Eu só não disponibilizei que estava adequando, fazendo a adequação. Faltou só esclarecer isso aqui. Vou procurar de novo aqui. Era isso que eu estava procurando aqui. Como a turma entende a invalidade do turno em termos de 12, são devidas horas excedentes à sexta ou 36ª. Suma 423 do TST e 38 aqui do TRT. Agora já foi feita com o senhor. Irmãs teve erro aqui na... Está adequado, eu vou acompanhar, então. Também acompanho o relator. Decisão unânime, portanto, conforme lido pelo relator. Obrigado, doutora. Muito Obrigada, boa tarde. Excelência. Boa tarde. Boa tarde, vossa. Processo seguinte. O próximo processo ainda da sessão do doutor Eduardo Ferri é o 33, enquanto a gente aguarda a conexão com o Coronel Fabriciano. 33 é o 12.911/2016. Procedência segunda vara de Divinópolis. Inscritos, doutor Maurício Greca Consentino pela reclamada e doutor Rogério Andrade Miranda pelo reclamante. É o 33 da pauta. 33 da pauta. Isso. Posso ler a conclusão, senhor presidente? O relator pode ler a conclusão? Estou conhecendo 2 recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito provimento ao apelo da reclamada, e estou dando provimento parcial ao da reclamante para deferir os benefícios da justiça gratuita, isentando do pagamento das custas processuais e depósito recursal. Mantido o valor arbitrado da condenação por compatível. Essa é a proposta, senhor presidente. Com a palavra, ilustre advogado. Quem vai falar primeiro, doutor? É o reclamante, advogado do reclamante, né? né? Que fosse, desculpe. Não, só para a gente conferir. Não, a reclamada é adesiva, é o reclamante mesmo. O reclamante. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, nobre doutor Eduardo, relator, doutora Ângela, doutor Kleber, ilustres representantes do Ministério do Trabalho, senhores funcionários, colegas aqui presentes, uma boa tarde a todos. Doutor Eduardo, eu rogo a Vossa Excelência que reveja o seu posicionamento nos aspectos que eu vou, de forma sucinta, levantar aqui agora. Um aspecto importantíssimo que se discute nesse processo, inicialmente, é o enquadramento da reclamante nos incisos 1 e 2 do artigo 62 da CLT. Então, eu vou começar a minha sustentação oral lendo o que consta da contestação. Existe um tópico em que ele diz que ela exercia um cargo de confiança e que, por essa razão, estaria fora desse enquadramento. E o segundo tópico é que ela estaria no segundo, que seria atividade externa. O que diz a contestação em suas folhas 14 do ID 5AE 5544? Também sobre esse aspecto da jornada eminentemente externa, por si praticadas horas extras são indevidas. E afirma a contestação, com todas as letras. Com efeito, fato é que a reclamante tinha atividade preponderante fora das dependências da reclamada. Gerente de filial, atividade preponderante fora da empresa. Ao que me parece, há uma incoerência e uma incongruência. E continua ele em sua contestação. Suas atividades, aí na folha seguinte, suas atividades eram tipicamente externas, livres de qualquer fiscalização de horário por parte da reclamada, razão pela qual resta desde já impugnada a afirmativa lançada na petição inicial. Então, estamos diante desse fato. Alegação de cargo de confiança e de jornada externa. E quando se examina uma jornada externa, qual os elementos
que caracterizaria uma jornada externa? A resposta disso está em alguns julgados dessa própria turma. O primeiro deles, todos recentes, o primeiro deles no processo 0011-618-73-2017-503-0183, o relator era o doutor José Eduardo, onde ele diz o seguinte na ementa dessa decisão. O julgamento, se não me engano, foi agora em maio. Cargo de confiança como excludente de horas extras. Para se configurar o cargo de confiança como fator exceptivo do direito às horas extras e outros acréscimos remuneratórios, não basta a simples designação ou nomenclatura do cargo efetivamente ocupado. É necessária a demonstração inequívoca do exercício de encargos de gestão que consiste na representação do empregador em vários setores de serviço da empresa ou em ramo relevante de sua atividade com poder de mando e liberdade de decisão, de modo a influenciar o destino dessa unidade econômica de produção, constituindo uma difusa descentralização de poderes de decisões e de mando do empregador. Isso é o doutor Zé Eduardo que nos ensina nessa ementa aqui. Aí eu pergunto a Vossas Excelências, quando a gente pega o depoimento do preposto, o depoimento da reclamante, nós vemos que, e a contestação que eu acabei de ler, de que, efetivamente, ela era uma funcionária de uma filial de Divinópolis, que depois foi transferida para Goiânia e veio para Belo Horizonte no fim do seu contrato de trabalho. Ela trabalhava eminentemente externamente. Isso é gerente? Isso é cargo de confiança? Com a devida vênia, eu acho que não se comporta esse tipo de raciocínio. Ainda mais quando se recorda de que o preposto daquela empresa, ele declinou com todas as letras em seu depoimento pessoal de que Marcelo Braz é diretor comercial da reclamada, que o mesmo dirige 5 filiais em estado distinto, que a autora tinha poderes para admitir ou demitir funcionário. Quando que se prova isso? Como que se prova que ela tinha poder de admitir e demitir funcionário? Juntando ao processo ficha de registro dos subordinados para ferir se algum deles ganhava mais ou menos do que a reclamante. Essa documentação não veio aos autos. Não existe esse documento no processo. E continua o preposto, que a autora tinha autonomia para o ato, mas a gestão era compartilhada. Quem tem autonomia compartilha a gestão. E continua o preposto, que as alçadas para desconto eram definidas pela área técnica. Gerente de filial que não tem alçada, que esta tem que ser definida por área técnica, é cargo de gestão? E continua mais ainda o preposto, que alguma negociação mais agressiva em relação à oferta de desconto teria que ser submetida à diretoria e à área técnica. Aqui, com a devida vênia, está cabalmente demonstrado a inexistência do cargo de confiança na acepção agora do juiz convocado Kleber Almeida, recentemente nessa mesma turma, processo 010-17950-2016-503025, onde ele afirmou de forma taxativa o requisito objetivo para enquadramento na exceção do artigo 62? Não, desculpa. Não é esse, não. É do doutor José Eduardo, 010-553-05-2016. Cargo de confiança, ele repete aquela ementa que eu acabei de ler, para se configurar cargo de confiança como fator exceptivo. A mesma ementa em 2 julgamentos recentíssimos. Então, senhor presidente, senhores julgadores, nobre relator, doutor Eduardo, aqui está demonstrado que a reclamante, pela prova de que ela mesma disse, ela tinha 3 subordinados, não podia admitir e nem demitir funcionários, ela efetivamente realizava suas jornadas externamente, salvo naquelas exceções onde lhe era determinado de que ela deveria comparecer antes na empresa para reuniões e no fim do expediente. Não existe um enquadramento nem no inciso 1º, nem no inciso 2º. E por esta razão, nós rogamos que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e efetivamente dê provimento ao recurso da reclamante para reconhecer que ela não está enquadrada no cargo na exceção prevista no artigo 62. É o que se pede, o que se espera. Muito obrigado pela atenção.
Agora com a palavra o advogado da reclamada. Boa tarde, excelências. Antes de adentrar a questão sustentada pelo nobre colega, eu gostaria também de pedir a revisão do voto em relação à própria natureza da justiça gratuita, na medida em que a lei e o atestado, a declaração dada pela reclamante em juízo é aquela de que, nos termos da lei, ela seria pobre na acepção do termo e não teria condição de despender desse dinheiro sem prejuízo do próprio sustento. Gostaria de lembrar que, ao final da audiência, a reclamante, quando questionada, mencionou que auferia um alto salário e que, inclusive, recentemente havia recebido uma gratificação de R$16 mil. Então, só o salário declarado pela reclamante, acrescido dessa remuneração, lhe traria uma renda média mensal de R$10.500, fora outros valores que, porventura, ela receba durante seu contrato de trabalho. Está empregada a reclamante e essa é a questão. Então, a presunção, trata-se de presunção relativa e, no nobre entender da reclamada, em que pese o entendimento de Vossa Excelência, o recurso esbarraria já na própria questão da justiça gratuita. A declaração é uma declaração falsa, na medida em que ela está trabalhando, está oferindo um vultuoso salário, recentemente havia recebido uma vultuosa gratificação, então não se trata de pessoa pobre ou hipossuficiente para efeitos dessa reclamação. Superada essa questão, excelências, em que pese todo o esforço do nobre patrono da reclamante, gostaria de lembrar que a própria reclamante disse que era autoridade máxima na filial. A própria reclamante disse que ela fazia atividades externas por ser responsável pela filial. A própria reclamante disse que participava das reuniões onde se traçavam metas e se decidiam os rumos, inclusive financeiros, da filial. A própria reclamante atribuiu a si mesma a condição do cargo de fidúcia. Ficou constatado nos autos que o senhor Marcelo era o diretor regional da reclamada e que ele era responsável, sim, ele era responsável por 7 estados. Uma das testemunhas da reclamante mencionou que ele aparecia lá, quando muito, 5 vezes a cada 5 meses. A reclamante disse que o senhor Marcelo ia até Divinópolis cerca de 2 vezes ao mês, que toda a gestão estava, sim, a cargo da reclamante, independentemente da quantidade de subordinados que ela tinha. A questão do reporte, excelências, em que pese a tese sustentada pela reclamante, não faz da reclamante uma empregada comum e nem lhe retira a fidúcia. O fato de reportar, olha, o seu Marcelo reporta ao superintendente, o superintendente ao presidente, o presidente ao presidente da Sompo no Japão, então não existe mais cargo de confiança, é isso que nós estamos falando? Não, não é isso que nós estamos falando. O reporte é um simples reporte. Olha, eu fiz isso. Olha, eu decidi isso, e não eu posso fazer isso, ou eu posso decidir assim ou assado, não é isso. Não é isso que acontecia, não é isso que está nos autos. Muito pelo contrário, o que está nos autos é justamente, está comprovado o grau de fidúcia da reclamante e o qual ela poderia fazer, qual o poder. O fato dela ser transferida também não lhe retira o grau de fidúcia, até porque a última transferência foi a seu pedido, relembre-se aqui. Foi ela que pediu. Então, a reclamada, a seu pedido, a transferiu para Belo Horizonte no final do contrato. Então, também não é algo que lhe retire o grau de fidúcia. Em relação aos demais temas, a reclamada pede a manutenção da sentença pelos seus próprios termos. Muito obrigado, excelência. Senhor presidente, ouvi as tentações da tribuna, as duas são bem interessantes, mas é que estou mantendo nesses aspectos a sentença e eu estou adotando, para enquadrar o enquadramento da reclamante, exatamente depoimentos que estão nas folhas 541 e 542 dos autos. Um é o da reclamante, o outro é da testemunha arrolada por ela. E todas as questões foram levantadas exatamente, foram pensadas de dentro desses depoimentos. Então, o cargo de confiança da reclamante, a própria reclamante é que tem essas informações. Não é nem baseado em outros casos, de outros processos, não tem nada a ver com outros casos. É o caso concreto que nós estamos julgando, é este aqui. É com base nos depoimentos que estão nos autos. A própria reclamante testemunha que ela mesma rolou.
Quanto à questão da remuneração percebida pela reclamante para fins de isenção gratuidade da justiça, eu acho que ela tem uma remuneração destacada, mas não altíssima, nem vultosa. O patamar de R$16.000 hoje, citado aqui da tribuna agora, embora a sentença tenha colocado que era altíssimo, usar essa expressão, não chega a ser, eu que percebo assim, não chega a ser um valor exorbitante, nem um valor tão... Mas, para efeito de declaração, esse processo foi proposto em 2016, essa reclamação trabalhista. Naquela época, a declaração de pobreza legal tinha validade, para sustentação dela e do ente familiar dela, ela não tem condição de se manter pagando custos e arcando com despesas processuais. Essa que era a finalidade da lei naquela época. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Segunda votante. Eu confesso que eu fico um pouco em dúvida com relação ao 62. Porque, pelo que eu vejo do voto, ela podia indicar pessoas para contratação. Eu não vi se ela tinha exatamente poder para contratar. Ela declara que geria a unidade. Ela era responsável, ela trabalhava na parte, fazia visitas na parte da manhã, trabalhava na parte da tarde. Ela que geria a unidade, participava das reuniões, estabelecia, pegava. É bem diferente mesmo. E a remuneração dela é diferenciada em relação a um padrão de eu vi, empresa. Inclusive, que pegou comparação com outros processos, né, já analisados na turma, e que aí, até esclarecendo a questão da sustentação oral, que fala dos 40% de gratificação, não é, né? O artigo 62, com a redação da 8.923, fala em gratificação se houver, quer dizer, não é essa a questão, né? É ser 40% maior do que comumente pago para os demais empregados da empresa ou da filial, se for o caso. Pela ordem, doutora Ângela, a alegação da sustentação, talvez eu tenha não me feito entender, que eles não juntaram documento para comprovar isso. Não, mas isso está bem abordado no voto, no sentido de que há outras, um patamar maior, inclusive comparando com outras decisões noticiadas por essa turma em casos análogos envolvendo a reclamada. Então, essa questão aí me pareceu superada aqui com a forma como foi feita a análise. Eu estou achando que vou ficar vencida com relação ao artigo 62. Não. Se Vossa Excelência está divergindo, eu vou pedir vista e desempatar na próxima semana. Senhor presidente. 62, né? Exercício cargo de confiança. Eu tenho mais um processo na sala do doutor Eduardo? Poderia pregoá-lo? Vou verificar aqui com a senhora secretária. Tem, é o número 27. É possível. Sim, doutor Rogério. Então, na próxima sessão, haverá o desempate dessa questão, viu, desse processo. Pela ordem, excelência, a próxima sessão vai ser que dia? Só na segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira. Dia 11 de junho, às 14 horas. Às 14 horas? Tá ok, muito obrigado. E nós somos os primeiros. O próximo processo, então, que o doutor Rogério está inscrito, é o número 27, ainda da pauta do doutor Eduardo Ferri. Então, a sua divergência é só contra o artigo 62. Não. Caracterizaria e daria as horas extras, deferiria as horas extras e reflexos? Eu vou fazer uma divergência por escrito, que aí a gente pode... Posso passar a conclusão? Deixa eu só apregoar aqui. Pode. Só um minuto. É o 11.580/2015, procedência, primeira vara de contagem. Inscrito doutor Rogério Andrade Miranda, pela reclamada. Com a palavra, o doutor Ferri. Estou conhecendo dos recursos hoje não interpostos pelas partes, salvo quanto à questão alusiva a vínculo empregatício, por quanto já foi apreciado em arrestos anterior. Estou citando o ID dele aqui na própria turma. No mês, estou dando provimento aos apelos para o recurso reclamante condenar a reclamada ao pagamento de letra A, horas extras excedentes a 44 semanais, de junho de 2014 ao término do contrato, com adicional de 60% e reflexo em aviso prévio, repouso semanal remunerado, 13º salários, férias mais 1/3, FGTS mais 40%. E letra B, adicional noturno de 20% a ser apurado a partir de junho de 2014, inclusive pelo horário diurno prorrogado, com reflexo em aviso prévio, repouso semanal remunerado, 13º, férias mais 1/3, FGTS mais 40%. E ao recurso da reclamada para afastar a aplicabilidade dos instrumentos coletivos colacionados com a petição inicial e excluir a condenação do pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base e seus reflexos, cesta básica, ticket de refeição, multas convencionais. E letra B,
excluída a condenação o pagamento da multa do artigo 467 da CLT. Para a compra das parcelas, estou discriminando aqui, deverão ser observadas jornada fixada, hora ficta, noturna, adicional, divisor 220, salário mensal de R$ 1.950 e demais disposições conforme o artigo 73 da CLT, súmula 60, sem prejuízo de demais súmulas aplicáveis. O valor da condenação eu estou elevando para R$ 60 mil, com custo no importe de R$ 1.200 pela reclamada, que fica intimada para recolhimento da diferença, súmula 25, inciso 3 do TST. É a proposta de voto, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Rogério. Só para me entender, o senhor excluiu a aplicabilidade da convenção coletiva dos que ela juntou vigilantes. Vigilantes, né? Eu poderia aguardar primeiro o voto divergente? Não. O voto foi feito. Estou acompanhando, senhor presidente. Também acompanho decisão unânime, portanto, processo seguinte. Ô, gente, obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, o próximo processo, atendendo a preferência regimental de sustentação à distância, ainda da sessão doutor Eduardo Ferri, é o número 4 da pauta. É o 10.016/2017. Procedência segunda vara de João Molevade. Inscrito doutor Flávio José de Arruda pelo reclamante. É o número 4 da pauta. Palavra o relator. Conhecendo o recurso ordinário e no mérito negando provimento. Com a palavra o advogado. Recorrido. Eu poderia guardar algum voto divergente? Pode aguardar, né? Primeiro voto. Segunda votante. Porque... Estou acompanhando integralmente, eu vi que já foi feito. Eu também acompanho. Decisão unânime, portanto, conforme lido pelo relator. Processo seguinte. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. O próximo, com preferência regimental de advogado de Itabira, é o 18 da pauta, 10.943/2016. É ainda do doutor Eduardo Ferri. Procedência 30ª... Não. É o 10.943/2016, procedência vara de Guanhães. Isso, inscrito doutor Henrique Nério de Oliveira Souza pelo reclamante. É presencial, né? A sustentação? Esse é a distância. Ah, não, presencial, sim. Presencial, né? O senhor mesmo, né? Sou eu aqui. Então, tem o relator com a palavra. Presidente, estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes. No mérito, estou negando o provimento ao recurso da reclamada. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar a integração da parcela subsídio de moradia no salário do reclamante e condenar a reclamada ao pagamento de reflexos da referida parcela sobre aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS mais 40%. E letra B, adicional noturno de 35% sobre a parte da jornada noturna após as 5 horas. Como se apurar nos cartões de pontos altos, com reflexo sobre repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º e FGTS mais 40%. Estou elevando o valor da condenação para R$ 6 mil, majorando os custos em R$ 120 pela reclamada, que ficará intimada na forma da súmula 25.3 TST. É a proposta, presidente. O advogado vai fazer uso da palavra ou aguardar? Só aguardar aqui. Só quanto turno ininterrupto. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Doutor Renaud, não poderia deixar de o registro. Doutor Kleber Lúcio, da qual teve convívio cerca de 4 anos lá, ou 3 anos e meio lá na cidade lá de Itabira, apesar que a nossa base territorial vai até Conceição Mato Dentro, que, no caso, a vara mais próxima lá seria de Goiás. O que a gente vem aqui para questionar é só a respeito que a jornada era de 9 horas e, nessa situação, a gente pede o provimento que ia ser agasalhado na súmula 423. E também, só fazer outro registro, que o doutor Kleber, além de foi um grande magistrado, preocupava não só com os processos na vara, como também o desempenho ali social também da cidade. E não posso deixar também de registrar
que eu fui também alfabetizado com as doutrinas desse douto juiz aqui. Mas, de antemão, temos essa situação aqui da súmula do 423, que a jornada expirava às 8 horas. Dessa forma, tem até um enunciado aqui nesse egrégio tribunal e também a súmula 423 do TST. Quanto o auxílio moradia e também quanto ao adicional noturno, não há se questionar que o relator aqui deu provimento ao nosso recurso. Gente, eu sou um pequeno observação. Só que a questão da tese para descaracterizar o turno interrupto de revezamento, com base na súmula 85.4 do TST, ela não foi ventilada na inicial, ela está sendo ventilada agora no RO. Então, a sentença, para mim, está de acordo, aplicou certinho, fez a interpretação e caracterização, tanto no artigo 7º, 14 da Constituição, como na súmula 423 do TST. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Segunda votante. Também analisei aqui, estou acompanhando o relator, senhor presidente. Eu também acompanho, portanto, a decisão é unânime. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, prazer revê-lo. Próximo ainda da sessão, doutor Eduardo Ferri, é o 16 da pauta, inscrição feita aqui, é o 10.910/2016, procedência segunda vara de Molevade. Inscrita a doutora Bárbara Coselli dos Santos, pelo segundo recorrente. É pela Vale? Doutora Bárbara? É pela Vale? Não, Vale? Pela Santa Casa. Pela Santa Casa? Isso. 10.900, não, então não é esse, não. Peraí. 10.900, então é o... Ah, tá, aqui ficou errado. É o 10.907/2017, procedência 43ª Vara de Belo Horizonte. Isso. É da pauta? Santa Casa? Na verdade, é o 15 da pauta. É o 15 da pauta. 10.907/74. Leonardo de Souza. Leonardo e Santa Casa de Misericórdia. 10.907. É isso, está certo aí? Tá. Porque o número estava batendo. Com a palavra o relator. Tá, abri. Saiu errado. O processo foi sobrestado também, já foi feita a adequação. Prestamento. Já ocorreu. Presidente, a proposta de voto pelo conhecimento dos recursos, de ambos os recursos, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada, para extirpar da condenação adicional de acúmulo de função pelo exercício da função de movimentador de pacientes, no importe de 10% de seus reflexos. Número 2, para considerar que eram realizados 2 cursos por ano, com duração de 6 horas, e que as reuniões tinham duração de 2 horas e 30 minutos, mantido os demais parâmetros fixados para o cálculo de horas extras e reflexos na sentença. Ao recurso do reclamante, para deferir-lhe como horas extras, todas as horas que ultrapassaram 8 diárias e 40 semanais, como se não se cogitando apenas de aplicação do adicional sobre horas que não extrapolarem o limite semanal. Número 2, o pagamento em dobro dos feriados a partir de junho de 2015, deduzido as eventuais quitações do mesmo título. E número 3, as multas convencionais. Estou elevando o valor da condenação ainda para R$10.000, com custos complementares de R$200, a carga reclamada, conforme súmula 25.3 do TST. É a proposta, presidente. A palavra, a advogada da tribuna. Boa tarde. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, o senhor relator, e os demais membros da mesa. Vou começar a falar a respeito da valoração da prova testemunhal. Em leitura aos autos, verifica-se que a douta magistrado proferiu sentença levando em consideração tão somente o depoimento das testemunhas do reclamante, que, frisam-se, afirmaram que não trabalharam diretamente com o reclamante e, não obstante, prestaram depoimento, para não se dizer idêntico, semelhante ao dito pelo reclamante. O que data vênia mostra um prévio ensaio por parte das testemunhas e o reclamante. Em contrapartida, o depoimento da testemunha da reclamada
mostrou-se mais adequado à realidade, sem exageros, relatando inclusive situações fáticas informadas pela testemunha do reclamante, só que de forma mais razoável e proporcional. A douta magistrada desmereceu o depoimento da testemunha da reclamada e, em outros, utiliza-se dele, o que merece reparos, em especial no que toca às horas extras, em que desconsidera o cartão de ponto, considerando minutos residuais de 35 todos os dias trabalhados, embora o reclamante confesse que trabalhava em jornada 12 por 36 e, ao final do plantão, sempre havia um funcionário para o render, o que, data vênia, não faz o menor sentido ele continuar trabalhando, sendo que já havia um funcionário para o render. Em análise dos cartões de ponto também, verifica-se que os mesmos são variáveis, sempre com a assinatura do reclamante, sendo que a testemunha da reclamada confirma que registrava corretamente os cartões de ponto, de modo que, como houve divisão das provas, entendemos ser cabível considerar o cartão de ponto, que, inclusive, era feito de forma manual pelo reclamante e com a devida assinatura. Além disso, o reclamante confessa que, durante a jornada dele, a média de atendimento era de 5 a 6, o que durava em torno de 1 a 1h30, de modo que, numa jornada de 11 horas, ele efetivamente prestava serviço durante 9 horas, o que não seria razoável que ele não fizesse nem o intervalo de 1 hora e nem conseguisse sair no horário contratual. No que toca também à valoração da prova testemunhal, foi deferido pagamento de salário extra-folha no valor de R$ 1.500. Contudo, em análise do depoimento do reclamante e das testemunhas, é possível verificar que os mesmos são uníssonos em falar que o valor recebido extra-folha se referiam à indicação de produtos ofertados por empresas terceiras, que não produtos da Santa Casa, sendo que os produtos que eram ofertados pela Santa Casa, esses sim eram recebidos sob a rubrica PPI e que os valores marginais eram pagos por cemitérios, casas de velórios e gráficas em razão de oferecimento de produtos de jazigos, cremação e lembrança de luto, que data vênia de conhecimento público e notório, que não é da alçada da funerária da Santa Casa. Desse modo, não há como considerar como pagamento de salário o valor pago por empresas terceiras, que não tinham o menor vínculo com o serviço prestado pela Santa Casa, de modo que os mesmos, se muito, podem ser considerados como gueltas. E, como gueltas, deveriam ser aplicados os termos da súmula 354 do TST. No que toca ao valor, data vênia também entende-se bastante majorado, sendo que a juíza, mais uma vez, desconsiderou o depoimento da testemunha da reclamada, que diz que, durante o contrato de trabalho, ela recebeu de R$ 50 a R$ 100 extra-folha, enquanto as testemunhas do reclamante informou que era no valor de R$ 1.500, o que, data vênia, deveria haver que fosse uma média entre esses valores, de forma a chegar aí no montante de R$ 800, sendo que pelas próprias comissões recebidas pela venda dos produtos da Santa Casa, ele nunca chegou a receber sequer metade desse valor que ele afirma que recebeu por fora pela venda de produtos de outras empresas que não da Santa Casa. Essa é a minha sustentação, pelo que requer seja revisto o julgado nesses tópicos. Presidente, as questões foram examinadas no voto, está fundamentado. O juiz adotar, fundamentar o seu convencimento no depoimento de alguma testemunha ou de algumas testemunhas e desprezar o outro, isso é normal, isso acontece no dia a dia. Ele está ali próximo à prova, ele valoriza mais uma do que a outra. Isso é normal, isso acontece normalmente. Essas questões outras que ela colocou sobre a venda de produtos de terceiros é até estranho, porque dentro do ambiente de trabalho, permitido, é tolerado, tudo acontece ali, é tudo acertado ali dentro.
Eu vou manter a proposta, senhor presidente. Segunda votante. Eu também estou de acordo, senhor presidente, estou acompanhando integralmente. E duas questões. Primeira, a questão da imediação, né? O juiz está lá e dá a cada depoimento a validade de acordo com o princípio da imediação. E a outra questão do pagamento por fora, o pagamento por fora é uma ilegalidade, é de difícil prova. Então, uma vez comprovado, eu acho que não tem que fazer uma média, não. A ilegalidade está constatada, é o mais próximo ou do alegado ou do máximo que as testemunhas falaram. Não acho que esse caso é caso de média, não. E constatada a ilegalidade, o tratamento não pode ser, mais uma vez, benéfico à empresa que agiu de uma forma ilegal. Então, eu estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Eu também peço bem, acompanho o relator, decisão unânime, portanto, conforme já lido por Sua Excelência. Processo seguinte. Okay, o próximo é ainda do doutor Eduardo Ferri, é o 20, 11.010/2016, procedência 32ª Vara de Belo Horizonte. O doutor Eduardo Augusto vai assistir, não é isso? Ou o senhor vai fazer a sustentação? Não, só assistir o julgamento. Só assistir o julgamento. Com a palavra, o relator. Um momentinho. A voz, às vezes, some. É o número 20. Ah, você está com dificuldade, né? Quer que leia aqui para você? A voz está horrorosa hoje. Quer? Cheguei, deixa eu ler. Justificando, o doutor Eduardo está com um dificuldade problema de voz, né, na garganta, então, às vezes... Eu conheci, diante dos recursos, no mérito dando provimento parcial ao da autora para estipar a condenação dos honorários advocatícios devidos ao advogado réu. Número 2, deferir-lhe a justiça gratuita. 3, determinar que o valor devido ao perito no importe de R$ 1.000 seja pago conforme resolução 66/2010 do CSJT. Número 4, deferir-lhe 1 hora extra diária pelo cumprimento do intervalo para refeição e descanso, acrescido adicional legal e seus reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3, FGTS mais 40%. Ao recurso da reclamada, para determinar a observância dos procedimentos previstos na IN RFB 1500/2014, artigos 36 e 45, as alterações promovidas na Instituição Normativa 1558/2015 para apuração de imposto de renda. O valor habitado da condenação fica elevado para R$ 22.000, com custo complementar de R$ 440 a cada reclamada, suma 25,3 do TST. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Segunda votante. Estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, portanto, a decisão unânime, conforme lido pelo relator. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Processo seguinte. Agora, para dar um descanso para o doutor Eduardo, vamos para a sessão do doutor Renaud. O primeiro é o número 25 da pauta, 11.286/2016, procedência Primeira Vara de Barbacena. Sindicato e Banco do Brasil, 11.286. É inscrito o doutor Carlos Ney Pereira Gurgel pelo reclamado. Eu estou conhecendo do recurso, rejeitando as preliminares arguidas em contra-razões e, no mérito, dando-lhe provimento para, reconhecendo a legitimidade ativa de causa do sindicato autor, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação, proferindo-se nova sentença como se entender de direito. Está falando pelo banco ou pelo... Com a palavra, o ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente, relator, colhendo a turma, ilustre membro do Ministério Público, boa tarde a todos presentes. Como já dito no presente caso, trata-se de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Barbacena, onde se pleiteia o pagamento de hora extra pela não concessão de intervalo intrajornada. Contudo, data vênia, no presente caso, não há que se falar em direito coletivo ou individual homogêneo, pois o pedido do sindicato demanda a produção de prova individualizada. O Banco do Brasil, ele possui centenas de funcionários na base territorial do Sindicato de Barbacena.
haveria a necessidade de se comprovar individualmente se cada substituído ultrapassou ou não a jornada regulamentar, bem como se aqueles que ultrapassaram gozaram ou não do intervalo entre a jornada. Fica claro que haveria um prejuízo à defesa, pois, numa audiência de instrução, seriam ouvidas apenas 3 testemunhas, sendo que, em relação a cada um dos substituídos, seria necessária a produção de prova. Certo é que o sindicato possui legitimidade para a substituição dos membros da respectiva categoria, mas somente e exclusivamente no âmbito de ações coletivas, sendo que, nesse contexto, o sindicato, no máximo, poderá representar os membros da categoria profissional, o que demandaria autorização expressa dos membros da categoria. Logo, se não há direito coletivo ou individual homogêneo a ser tutelado pelo sindicato, na condição de substituto, o sindicato não é parte legítima para postular as referidas horas extras. Haja vista que o direito aqui postulado pelo sindicato autor não se amolda aos critérios típicos das ações coletivas, havendo o sindicato utilizado a via incorreta. Desta forma, o Banco do Brasil requer a manutenção da sentença e a consequente extinção do processo. Essa matéria está examinada no voto, há fundamento legal para assim se entender, e eu peço vênia os fundamentos, o ilustre advogado terá conhecimento, assim que for publicado o acórdão, eu peço vênia e mantenho a minha proposta de voto. Segundo votante... Acompanhando, relator. Me acompanha, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme voto já lido pelo relator. Boa tarde, muito obrigado. O próximo processo ainda da sessão do Dr. Renault é o número 10 da pauta, 10.453, 2017, procedência Vara de Poços de Caldas. Inscrito, Dr. Leonardo Tadeu da Lariva Rocha, pela reclamada. Número 10 da pauta. Gran Japan Veículos, isso mesmo, né? Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Com a palavra, o advogado inscrito. Excelentíssimo senhor presidente, em cuja pessoa cumprimento os demais membros dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, servidores, demais advogados aqui presentes. Excelência, com devida vênia do voto do eminente relator, a questão aqui, só apenas para fins mais de não ficar repetitivo, foram deferidas horas extras em relação ao intervalo intra-jornada, minutos residuais e por trabalho em uma cidade próxima a Poços de Caldas, que ocorria algumas vezes. O cerne da questão aqui é referente a um período que não houve juntada de cartões de ponto, né? Embora as testemunhas, a prova dos autos, ela é clara no sentido dos controles sempre terem sido anotados de forma correta. Então, não houve nenhuma prova de que a situação fática tenha mudado no período em que não houve a juntada dos controles. E, nesse sentido, alteraria a respeitável sentença, com devido respeito, na medida em que, no caso específico aqui, vamos para o intervalo entre a jornada, não ficou demonstrado que ele não poderia, vamos dizer assim, os próprios cartões têm aqui um caso específico no ID 9A728A1, em que ele marcou o intervalo de refeição às 13h40, findando às 13h45, que revela a possibilidade de anotação correta do ponto, caso ele tenha trabalhado durante o intervalo, como ele alega, né, nesse ponto específico. Segunda questão aqui, em relação aos minutos residuais. É interessante que pega-se uma média, tenta fazer um arbitramento em relação aos minutos residuais do início da jornada, antecedentes, mas não é considerado que, no final,
ele terminava por diversas vezes, no período em que houve a juntada dos controles, terminava a jornada em período anterior ao contratual estabelecido. Então, isso também não foi levado em conta, né? Então, foi só o início que tinha... foi registrado 5 minutos antes, 10, mas no final também havia esse registro anterior e isso não foi considerado como média. E, por fim, em relação às horas extras, que foi o fato dessas 10 vezes que ele laborou na cidade, que há uma confusão disso ter ocorrido 4, 5 meses do contrato, que o cartão de ponto não foi juntado no período que ele ficou 4, 5 meses trabalhando em São João da Boa Vista. De fato, a inicial nem fala que ele trabalhou por 4, 5 meses em São João da Boa Vista. A inicial, o pedido é claro de, no máximo, 10 vezes ocorria esse labor que ele cita, né? Então, não, fez meio que uma confusão em relação ao período que não houve a juntada dos controles, com ele estar laborando nessa cidade, o que não ocorreu. E, por fim, a reclamada em sede de eventualidade, como foi pedido no recurso, né, ela pediu que fosse observado o período em que reclamante e a testemunha indicada por ele, Lucas Batista, laboraram juntos, que foi de outubro de 2014 aproximado até a data da saída do autor, que eventual deferimento se desse neste período, né, e que também fosse observado, então, a média, obviamente limitada aos 10 diários já deferidos, mas a média que está registrada nos cartões para o período que não houve juntada. Ante, como volto a afirmar, a inexistência nos autos de prova que a situação fática tenha se modificado no período em que não houve a juntada dos controles de ponto. Não há nos autos essa prova. Tanto que no período em que houve a juntada, não houve deferimento de horas extras a título de minutos residuais. E em relação à questão por fim, do período em que elaborou em São João da Boa Vista, não o período das 10 vezes, ela teve essa confusão de ter 4, 5 meses, ele ficou, não, foram 10 vezes. E o fundamento para a concessão dessa hora extra relativa a esses 10 dias foi da ausência da juntada dos controles de ponto. Só que não tem prova nos autos que esses 10 dias, essas 10 vezes em que houve esse labor em São João da Boa Vista, tenha sido um período que não houve a juntada. Foi ao longo do contrato. Então, que, de certa forma, fosse ao menos aplicada uma média que daria mais ou menos metade do período contratual, ou seja, 5 vezes que fosse deferida essa jornada, e não as 10, porque não há prova nesse sentido. Assim, reclamada pugna pelo provimento do seu recurso, reforma da sentença nos aspectos abordados. Obrigado. Vou manter o meu voto e encaminhá-lo. A matéria é fática. O juiz de primeira instância, doutor Delane, no meu modo de ver, examinou a prova com cuidado. Essa matéria também está sendo repetida no voto, mas é uma questão de percepção. Eu falo sempre isso, né? A prova é uma reconstrução do que ocorreu, é um retorno ao passado, né? O juiz, como disse agora há poucos instantes o nobre colega, juiz Eduardo Ferri, tem que fundamentar a sua decisão fazendo uma valoração dessa prova, que muitas vezes não coincide realmente com a percepção da parte. Então, eu peço vênia e mantenho a minha proposta de voto, indago ao segundo votante. Acompanhando. Terceiro votante. Da mesma forma, senhor presidente. Então, a decisão unânime conforme relator. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. O próximo é o 34 da pauta. 11.932, 2017. Procedência. Primeira vara de contagem. Tem uma... Esse tem uma anotação da vista, né? Eu não sei se é o caso de dar vista, não, sabe por quê? Boa tarde, né? Eu sou o relator desse caso, porque esses documentos, eles já existiam. A parte é que foi requerer lá no Ministério do Trabalho apenas após o encerramento, após o julgamento. Eu estou com dúvida com relação a isso. Eu estou, no meu modo de ver, não seria o caso, novos, não, viu? Tecnicamente novos. A juntada que é nova. Realmente foi requerido perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse documento foi um documento que teve como partes, né, como parte interessada a empresa, mas ele já existia e podia ter sido requerido até preliminarmente, cautelarmente, né? Eu estou com
inclusive com requisição judicial, se fosse um eu impedimento. estou achando que algum não óbice. seria o caso, mas submeto aí aos colegas para ver o que pensam a esse respeito. A sentença é de qual data? Porque tem É uma das centrais de abastecimento? É esse mesmo, né? É esse mesmo, Ceasa Minas. Ah, não, mas 2013, não está certo. É porque ele fala... não, está certo. Não é documento novo, né? tá certo. Então, a minha proposta, após indeferir essa pretensão, é de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, isentando do pagamento das custas processuais. Como consectário, admito o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a prescrição total declarada na origem, estabelecendo o marco prescricional quinquenal em 5/10/2012 e, com o fito de se evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, produção de provas, inclusive as que o ilustre advogado entender, como essa que foi juntada, e após seja prolatada nova decisão, como se entender de direito. Eu indago ao advogado se aguarda o primeiro voto. Aguardo. Segundo votante. Estou de acordo. Terceiro votante. Então, a decisão é unânime, conforme o voto do relator. Ok, excelente tarde para vocês. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. O próximo é o número 31 da pauta, 11.622, 2017, procedência 33ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito doutor Gabriel Guerra Duarte pelo reclamado. Isso. Isso. Segundo partes. Conheço de ambos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar a utilização no cálculo das horas extras do divisor 200. Mantém o valor atribuído à causa por ainda compatível. Seria condenação. Condenação, né? Condenação. Boa tarde, meus cumprimentos aos ilustres desembargadores. Excelentíssimo relator, a reclamada insurge-se única e exclusivamente quanto à fixação do horário da jornada. Trata-se de um caso de um empregado que foi contratado como assessor administrativo. Ele requereu equiparação salarial com uma advogada da empresa, o que foi sabiamente indeferido pela magistrada de primeiro grau, em virtude de todas as provas produzidas em sentido contrário, mas foi descaracterizado o cargo como sendo um cargo que não se enquadrava no artigo 62, inciso 2º, e foi deferida uma jornada ficta. Essa jornada ficta, no entender da reclamada, foi fixada, a despeito da proporcionalidade, razoabilidade, foi fixada de forma equivocada, desconsiderando, inclusive, os depoimentos que foram prestados, inclusive o depoimento do reclamante. Sendo assim, apenas nesse aspecto, tendo em vista que os demais aspectos não foram alvo de insurgência da reclamada, por estarem corretos, em especial a equiparação salarial que foi indeferida, requer a reclamada que seja revisto a proposta de voto para adequação do horário da jornada, conforme está no recurso da reclamada. Obrigado. Parte que eu mantenho o encaminhamento do meu voto, indago ao segundo votante. Só registrando que recebi o memorial, dos operadores da reclamada, mas examinei todos a questão relacionada às horas extras e estou acompanhando também o voto. Terceiro Da votante. mesma forma, senhor presidente, estou acompanhando. Decisão unânime, conforme relator. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. O próximo é o 33 da pauta, 11.698, 2017, procedência primeira vara de Belo Horizonte. Inscrito doutora Luciana Alves Camargo, pelo reclamado. Abriu aqui, quer que lê?
gravar aquela alteração da conta. Tá. A causa não, aí ele não está girando ainda. Hoje ele está muito lento, tá? Tá, Nossa. Tá péssimo. Tá, né? Só um minuto que o sistema está girando aqui, viu, doutora? Ok, correto. Juliana, Instituto Cultural Newton Paiva. Isso. Acúmulo de funções. Fala pela reclamante. Pelo Instituto. Eu conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade arguídas em contra-razões e, no mérito, confiro parcial provimento ao recurso para condenar o reclamado a pagar a reclamante, no prazo legal, com juros e correção monetária na forma da lei, autorizadas as deduções legais, o salário integral de fevereiro de 2013, como ocupante do cargo de coordenadora do curso de comunicação social, com reflexos no pré-aviso, no 13º, nas férias 1/3 e no FGTS 40%, conforme se apurar a liquidação por cálculos. Inverto os ônus da sucumbência, ficando o pagamento das custas processuais a cargo do reclamado, no importe de R$ 140, calculado sobre o valor arbitrado da condenação de R$ 7.000, intimada na forma da súmula 25 do TST. Contribuições previdenciárias na forma da lei e conforme discriminado na conclusão do voto. Concedo a palavra à ilustre advogada. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, o ilustríssimo membro do Ministério Público, os demais presentes, servidores e colegas advogados. O que a reclamada pretende aqui é sustentar as razões para a manutenção da acertada decisão de primeira instância, especialmente no que se refere à equiparação salarial e acúmulo de funções. Sendo bem breve, gostaria de lembrar que a reclamante tem 2 contratos com o Instituto Newton Paiva. Como professora, ela ingressou em 2001. Doutora, salvo engano, com relação a essa matéria, já foi acolhida o... Sim, os demais acompanharam só com relação a essa matéria que foi lida, essa conclusão, sim, só com relação... Entendi. Ao salário do mês de fevereiro. Só com relação a isso. Sim, correto. A senhora quer aguardar o primeiro voto divergente? Sim, pode ser feito. Segundo votante? Não, estou acompanhando. Presidente, o meu não é uma divergência, não. Seria só uma sugestão de complemento à história do IPCAE, que o senhor falou com o índice de correção monetária, e eu fui confirmar aqui... Tem o IPCAE. Não está limitada a incidência a partir de 25 de março de 2017. Pois não. É o embarque de declaração, o segundo embarque de declaração naquela decisão 476 lá no TST. Qual que é a sugestão de Vossa Excelência? Queria acrescentar que a incidência do IPCAE é a partir de com efeitos a partir de 25 de março de 2017. Está de acordo? Só para complementar. Sim, é porque agora já veio então, mais uma leitura, né? A decisão é unânime, doutora. Unânime. Só para não conforme o voto do relator, viu? Ok. Quanto às diferenças salariais, né? Tudo foi indeferido. Foi só um salário, doutora, de fevereiro, porque ela já havia sido nomeada, tem documento nos Sim, autos, gostaria só de sustentar um pequeno detalhe, que embora exista a portaria de 1º de fevereiro, em que a autora foi investida, né, no cargo de coordenadora, apenas a partir de 1º de março, conforme CTPS, o contrato de trabalho dela, é que ela passou a exercer a função. Antes disso, ela era apenas docente. Ela não fez prova, né, de comprovação nenhuma do exercício de função anterior a 1º de março de 2013. Então, por essas razões, o Instituto pede, né, a revisão do voto e a manutenção da sentença. Ficam mantidos os votos, como já lido, então a decisão foi unânime, conforme já decidido. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. O próximo inscrição feita aqui é o número 11 da pauta. É o 10.572/2016.
procedente primeira vara de Pouso Alegre. Escrito doutor Felipe Moreira dos Santos Ferreira pelo recorrido. É que ler? Conheceu e negou. Conheço e nego provimento ao recurso. O advogado aguarda o primeiro voto? Aguardo. Segundo votante? De acordo. Terceiro Compreendo, votante? senhor presidente. Então, decisão unânime conforme relator. Conheceu e negou provimento ao recurso. É, vínculo de emprego. Obrigado, viu? Agora, a sala do doutor Kleber. Vou tentar abrir aqui, né? Eu sou Doutor revisor. Kleber, o doutor... O primeiro processo é o número 33 da pauta. É o 41.800.1998, procedência 25ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor Sérgio Fernando. 33, Sérgio Fernando Pereira de Pinto Tavares, pelo agravante. A palavra o relator. Conheço o agravo de petição, depois pelo executado no mérito, nego-lhe provimento. Vai fazer uso da palavra, doutor? Perfeitamente. Pois não. Então, tem... Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa igreja turma, demais senhores desembargadores e desembargadora que a compõem, ilustre senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, nobres colegas aqui presentes, a questão é de aplicação ou não da prescrição intercorrente de um despacho proferido em 25 de janeiro de 2018. Nós estamos sustentando que a prescrição, inobstante seja hoje uma realidade por força da alteração da reforma trabalhista, que, ao aplicá-la de imediato, nós estamos, na realidade, retroagindo os efeitos da medida legal. Então, entendemos data vênia que ela só pode ser aplicada a partir da existência da norma legal, ou seja, a partir Só um instantinho, doutor. Perfeito. Aí você me passou o número errado? Passa porque o número. parece que é agravo, né? Não, Agravo, ela me passou o número errado. 33, não? Não, o 33 é Banco Santander. Com a Não, Alice. não é esse, não. É o 41 Só um minuto, então. não é? Doutor, perdoa. Qual que é o número? Eu só tenho esse número. 33 mesmo. Qual que é o Do número processo. do processo? Eu Qual vou- que é a parte, por favor? A parte eu consigo saber. Deve ter ali. Eu acho que é David Vander. Não, é porque... David É. Vander. Então, esse é o 33 da pauta. É David e David Vander. Vander, exato. Então, é esse O meu mesmo. 33 está o 1412. Não, mas tudo bem. Então, Então, vou só passa a retificar. vou ler de novo aqui, porque, na Mas é verdade, eu estou afastando a pressão intercorrente. Então, na verdade. o ilustre relator terá a palavra e vai fazer a retificação e a adequação, na verdade, já de acordo afastando com o voto referente ao processo. Pois não. Sim, afastando a pressão intercorrente e determinando o retorno para o prosseguimento da execução. Perfeito. Vossa Excelência pretende fazer ou aguardar o primeiro voto? Aguardar. Segundo votante? De acordo com o presidente. 33. Estou acompanhando. Terceiro votante? Doutora Ângela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime conforme lido pelo relator. Afastada a prescrição, É que determinando o anotaram aqui. retorno dos autos. Perfeito. Boa tarde a todos. Copiei, O meu para você. Estava lendo era um voto do 33. É né? porque E leu- está anotado 33. Ele é o 32? Ele é o 30... Ah, o 1412 é o 3, doutor Ah, então Kleber. é 03. 03. Agora, o próximo é o 23. Ah, tá. 11346, 2016. Procedência 22ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor Miguel Valadares, pela reclamada. A palavra o relator. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito do provimento parcial, recurso da reclamante para acrescer a condenação, o pagamento de reflexos das diferenças salariais deferidas sob repouso semanal remunerados e uma indenização de danos morais no valor de R$10.000 atualizado na forma da súmula 439 do TST. Nego provimento ao recurso da reclamada. Eleva o valor da condenação para R$60.000, assim como das custas processuais para R$1.200, mantendo a sucumbência com a reclamada, que fica intimada para os fins da súmula 25, item 3 do colendo TST. É a minha proposta.
Palavra, ilustre advogado. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo relator, egrégia turma, em que pese a proposta do voto do eminente relator, quanto ao ponto, o objeto da ampliação do provimento, no que concerne que é a questão da indenização por danos morais, a sentença de origem, data vênia, ela examinou a controvérsia, constatando que, no caso dos autos aqui, houve uma prova dividida em relação à questão do suposto ilícito que teria provocado os danos morais. Além disso, da prova dividida, a sentença muito bem, verificou, examinando o conjunto probatório, que em relação à situação específica deste reclamante, não houve qualquer prova de qualquer constrangimento ou qualquer fato que tivesse gerado dano moral quanto a ele. Então, é forte aqui nos fundamentos da sentença de origem, pedindo vênia ao propósito de voto do eminente relator. O que se espera aqui é que, em relação a esse aspecto, a sentença seja mantida. Quanto ao recurso ordinário da reclamada, eu me reporto aqui as razões recursais, peço o provimento do recurso, como foi alinhado aqui nas razões, e em relação ao recurso ordinário do reclamante, que é o tema dos reflexos, eu peço que seja também mantida a sentença neste particular. Então, concluindo, que seja dado provimento integral ao recurso ordinário da reclamada e seja negado o provimento ao recurso do reclamante. Muito obrigado. Quer fazer alguma consideração, relator? Não, só questão de prova, né? Ficou provado que eu estou mantendo a proposta. Segundo votante. Acordo, senhor presidente. Terceiro votante. Só esclarecendo aqui a questão da prova dividida, é mais ou menos dividida, né? Se uma testemunha fala que viu e a outra fala que não viu, a que viu, para mim, comprova que aconteceu. Quem não viu não necessariamente significa que provou que não ocorreu. Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Perfeitamente. Decisão unânime, portanto, conforme relator. Processo seguinte. Agora, para a sessão do doutor Eduardo Ferreira, que tem 13 processos. Tem mais 2 no meu, se você quiser liquidá-lo. É o 3 e o 31. De março de 2015. 17? Obrigado. Vai, 17 é nada. A partir dali, até o dia que pagar, né? Acabou de sair lugar de novo. A partir... Tem o 3 e o 31. Espera aí, eu vou voltar na sessão do senhor, então. São só mais 2. É que são... O 3 é o 14 e 12, né, doutor Cleber? Isso. O 3 é advogado... Isso, é o advogado ausente. Então, a decisão é conforme. Conheço o agravo e nego o provimento. De acordo, decisão unânime, portanto, conforme relator. Conheceu e negou o provimento. E o 31 é o outro doutor Kleber. Também advogado ausente, doutor. Conheço o recurso, nego o provimento. Tem mais votantes de acordo. Decisão unânime, portanto, conheceu também e negou o provimento ao recurso. Agora, a sala do doutor Eduardo Ferri, o primeiro é o número 1 da pauta. Não, já é certo. Ficou travado. Da sala de 14 horas. 13. É o 10025. Doutor Eduardo? Doutor Eduardo Ferri, da não sala... voto, né? Não. É o da sala de 13 processos. Perdão, mas que número que é o processo? 1. Fácil. É correção monetária. Sendo que o índice é só a partir dessa data, porque pode ter uma correção anterior, tem né? TR anterior. Anteriormente vai continuar pela TR. É o 10025-2018, procedência segunda vara de Belo Horizonte. Inscrito... Só para assistir, doutora Eliana Pereira, não é isso? Senhor presidente, a proposta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, dando provimento para reconhecer a existente vínculo empregatício entre as partes, determinar o retorno dos autos à vara de origem para exame dos demais pedidos e prolação de nova sentença, como se entender de direito, evitando-se assim supressão de instância. A proposta de voto, senhor presidente.
Segunda votante? Não consegui abrir. Qual que é o número? Desculpa. É o número 1, é o 10025, Da 13, 2018, isso. Do vínculo de emprego, né? Autoriza. Sim, já tinha lido, estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Eu também, assim... Pois não. Então, ROPS, aí é só que também é pelo provimento e todos os demais também, pelo prosseguimento, melhor dizendo. Então... Tá. Pois não, vou fazer o registro. Eu também estou acompanhando o relator. A decisão, portanto, é unânime, conforme lido pelo relator. Obrigada. Agora terminou, advogado? Terminados os advogados? Agora tem os físicos. Dos processos físicos de PJ já terminou. O primeiro processo é o 2075, 2014. Estou de acordo, senhor presidente. 2014, procedência primeira vara de Divinópolis. É o doutor Renault, é o relator, e o doutor Kleber. Chama o doutor Kleber para mim. E o doutor Kleber é o revisor. Inscrito o doutor Emerson Fernando da Silva, pelo reclamante. Vou aguardar o doutor Kleber, tá? Claro, evita um embargo. Renault? Qual que é agora? É o 1 de processo físico, o senhor é o É o revisor. Felipe da Silva Ferreira, SPAL Indústria de Bebidas, indo diretamente à conclusão. O voto é longo, as matérias todas examinadas. Eu deixo de conhecer do recurso interposto pelo reclamante as folhas 943 e 951, e conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e o que foi interposto pelo reclamante, as folhas 934, 942 e 953 a 956. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e confiro provimento parcial ao recurso do reclamante para: a linha A, acrescer a condenação, o pagamento do importe mensal de R$ 300 a título de locação e depreciação do veículo próprio utilizado pelo reclamante, de acordo com os períodos efetivamente elaborados, incidindo de forma proporcional quanto ao mês que não tiver sido cumprido integralmente, apuráveis em consonância com os controles de cartão de ponta anexados aos autos. A linha B, acrescer à condenação o pagamento de indenização no valor de R$ 30 por mês, em razão do uso de telefone celular particular em benefício da reclamada. A linha C, fixar o valor de R$ 600 mensais a título de diferença de comissões decorrentes da alteração contratual lesiva. A linha D, acrescer a condenação o pagamento de 1 hora extra em razão da supressão do intervalo entre a jornada, também em relação ao período em que o reclamante exerceu a função de vendedor, mantidos os parâmetros de liquidação determinados pela respeitável sentença. Eleva o valor atribuído à condenação de 50 para 70 mil reais, com aumento das custas, intimada à parte na forma da súmula 25 do colendo TST. Como eu encaminho o voto, tem a palavra o ilustre advogado. Eu peço licença, cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente. Boa tarde. Com relação ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, eu peço que nos aspectos
esclarecidos agora pelo ilustre relator, que os demais acompanhem. E com relação à jornada, somente se atentar à questão do elastecimento da jornada, uma vez que foi afastada da aplicabilidade do artigo 62 e seu inciso 1º, contudo, o magistrado fixou a jornada no horário de 7, com o início da jornada às 7 horas, encerrando às 16h30. Contudo, data máxima vênia, analisando o depoimento das duas testemunhas ouvidas nos autos arrogo do autor, as mesmas, considerando que as mesmas faziam a mesma rota que o autor, trabalhava junto com o autor e disse em seus depoimentos que encerrava a jornada às 19 horas, isso de segunda a sexta-feira, e aos sábados encerrava a jornada às 15 horas, considerando também que a testemunha que foi ouvida a rogo da reclamada, ela afirmou que não fazia a rota que o reclamante fazia. Portanto, considerando que as duas testemunhas ouvidas a rogo do autor vivenciaram a mesma rotina, a mesma realidade de trabalho do autor, eu peço vênia para Vossa Excelência para que seja reformada a decisão nesse sentido, para que seja fixada a jornada de acordo com a prova produzida nos autos e conforme elucidado na petição inicial. Novamente, é uma questão de análise, de percepção, de interpretação da prova. Eu peço vênia, os fundamentos com ação do voto e mantenho a minha proposta. O segundo votante. Acompanho. Terceiro votante. Também estou acompanhando, senhor presidente. Então, a decisão unânime conforme o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. O próximo processo. É o número 3 na pauta, 1400-2004, procedência 24ª Vara de Belo Horizonte. O relator é o doutor Eduardo Ferri. Doutora Ângela será a revisora, que foi redistribuída em mesa, para a revisora doutora Ângela, e o doutor Luiz Otávio Renault, o terceiro votante. Inscrito o doutor Carlos Augusto Junqueira Henrique, pelo agravante. Com a palavra o relator. Senhor presidente, estou conhecendo a petição posta pelo exequente. No mérito, estou dando provimento para determinar o prosseguimento da execução dos preços autos. É a proposta de voto, senhor presidente. Advogado. Advogado do agravante. Não, é um advogado só? Nesta justiça. Né? Nesse caso, Vossa Excelência vai aguardar o primeiro voto? Eventual voto divergente. Eduardo, esse eu não voto. Estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Também estou acompanhando a decisão unânime, portanto, conforme lido pelo relator. Boa tarde, prazer em vê-lo, viu, doutor? Boa tarde. É porque ela foi assim junto, achei que ela porque é o próximo. O próximo é o número 2 da pauta, 282/2015, procedência 4ª Vara de Belo Horizonte. Também o doutor Eduardo Aurélio Pereira Ferro, o relator, foi redistribuído em mesa para a doutora Ângela, e o doutor Renault é o terceiro votante. Inscrita a doutora Gisele Santos Cury, pelo primeiro recorrente. Com a palavra o relator. Estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes. No mérito, estou negando provimento ao recurso do reclamado. Estou dando provimento ao recurso dos reclamantes para condenar os reclamados ao pagamento das multas previstas nos artigos 477 e 467 da CLT, bem como a comprovação do recolhimento do fundo de garantia, sob pena de indenização substitutiva, inclusive no que tange a multa de 40%. Estou majorando o valor da condenação para R$ 12.000, com complemento de custos de R$ 240, devendo ser recolhidos pelo reclamado, conforme súmula 25.3 do TST. É a proposta de voto, senhor presidente. Memorial, senhor presidente, vou registrar. Com a palavra, a ilustre advogada. Excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa honrada turma julgadora, serventuários, demais colegas, quer dizer, não tem colegas presentes. Muito boa tarde.
inicialmente gostaria de registrar que eu encaminhei memoriais à douta turma julgadora, mas, infelizmente, em relação à terceira votante, eu encaminhei pessoalmente à desembargadora doutora Maria Cecília. E aqui, desde já, se Vossa Excelência entender que seja o caso de pedir vista, encaminho, com o maior prazer, memoriais à Vossa Excelência, porque existem algumas peculiaridades no caso concreto, porque eu estou representando aqui 2 reclamados, o Germano de Souza Couí, firma individual, e o Germano de Souza Couí, pessoa física. Em relação ao Germano de Souza Couí, firma individual, eu invoquei, inclusive invocamos... Doutora, só um minuto, porque se Vossa Excelência fizer a sustentação oral, nós vamos prosseguir com o julgamento, né? Aí a terceira votante é que terá que... Ah, tá, perdão, porque eu já estava fazendo a sustentação. Claro. Às vezes Vossa Excelência já... Eu posso pedir vista para analisar o memorial com calma, porque, efetivamente, esse memorial... Eu acho... As matérias que eu estou vendo aqui, doutora, eu vou te contar o que acontece. Eu substituo a doutora Maria Cecília há 4 anos. Nós temos pontos de vista, assim, extremamente... Hoje eu estava pensando, eu não poderia substituir ninguém de última hora, assim, a não ser o gabinete. Quando eu entrei em contato, eu soube que eu viria, eu pedi para o gabinete para separar as únicas matérias em que nós divergimos, que são... aliás, nem sabia, não era caso de divergência, a questão da contribuição depois dessa lei nova, da reforma trabalhista, alguma minúcia com relação à adicional de transferência, e essas matérias que eu estou vendo aqui, por exemplo, a questão das multas, quando o empregador, né, do 477 e do 467, eu já analisei ele todo aqui, estava até conversando com o doutor Kleber, que também deu uma olhada nos autos. A questão das multas. Mesmo no caso dos outros reclamados na composição do grupo econômico, reconhecido que eles não se beneficiam da decretação da falência primeira ré, não vão ostentar essa condição, vai ser devido à multa do mesmo jeito. A questão do depósito do FGTS também eu tenho um ponto de vista exatamente igual ao da doutora Maria Cecília, que já havia analisado esse processo antes de mim. Da gratuidade da justiça também eu tenho um ponto de vista exatamente idêntico ao dela. E a existência do grupo econômico também olhei e concordo. Realmente eu não vi o memorial. Se for o caso, posso ler o memorial. Acho que... Eu gostaria de ler. Tem uma cópia do memorial aqui. Ok, vou dar uma olhada agora. Então, poderia aguardar um minuto, doutora? Claro. Nós prosseguimos, aí eu concederei a palavra a Vossa Excelência. Ou, se Vossas Excelências entenderem mais adequado eu fazer sustentação, e se for o caso, a douta terceiro votante... Aí fica a critério da... Eu acho que, às vezes, talvez uma leitura dinâmica que ela possa fazer ali complementaria, Vossa Excelência poderia complementar com a sustentação oral, né? Eu acho que é bom que ela já está. Ele vai trazer os autos né? aqui para mim também. E outra coisa que eu deveria salientar é, assim que eu soube, o gabinete ficou incumbido de dar uma olhada também. Então, mesmo os E depois volta. Nós voltamos. Se a advogada puder esperar um momento, ela fará a leitura e a advogada fará a sustentação oral. E nós vamos prosseguindo aqui com o nosso... Advogados presentes terminaram. Aí pega o doutor Renault, liquida com ela, depois a mim. Se tiver condição de votar, tranquilo. tendo condições de voto. Então, advogados presentes terminaram. Então, pode ser a sessão do senhor? Então, nós vamos retomar a sessão do doutor Renault. Não, pode ficar. Eu só vou apregoar, porque aqui está demorando. Já foi. Podemos ir para a minha sala? Tem alguma... Ficou apregoados todos os demais processos PJE, em que atuo como relator,
Luiz Otávio Linhares Renault. Os processos foram julgados por unanimidade, conforme voto do relator, à exceção